foi abusado sexualmente. A polícia está investigando a morte do pai. A delegada responsável pelo caso contou que Paulo chegou tão alterado na delegacia que não conseguiu nem prestar depoimento. O padre, que Paulo acusa de abusos, chama Alci Ribeiro. A reportagem te conta mais detalhes a partir de agora. Nas redes sociais, o desabafo. O desespero traduzido em palavras de um jovem atormentado. Todo mundo sabe te julgar, te criticar, mas ninguém sabe o que você passa no seu dia a dia. Ninguém sabe o que é ser abusado por um padre quando criança, ele te fazer usar drogas e você fazer sem saber o que está fazendo. Ninguém sabe o que é ver seu pai abusar da sua irmã e viver a vida inteira com esse ódio dentro de você. O depoimento é deste jovem, Paulo Roberto Nunes, o rapaz de 25 anos que dizia não conseguir mais suportar o trauma vivido durante a infância e a adolescência. Cometeu um ato extremo. Matou o próprio pai em Paranaguá, cidade que fica a 80 quilômetros de Curitiba, no litoral paranaense. Paulo Roberto Nunes foi preso logo após o crime, quando tentava tirar a própria vida, pulando de uma passarela em uma rodovia que dá acesso ao município. Durante o resgate, a polícia descobriu que o jovem era o mesmo que já havia matado outra pessoa e confessado o crime. O homem que Paulo Roberto Nunes também teria matado seria o padre Alci Ribeiro Lucas, de 45 anos. O corpo dele foi encontrado aqui em Matinhos, também no litoral do Paraná, em maio de 2016. Alci Ribeiro Lucas já havia atuado em Paranaguá em 2 paróquias. E foi nessa época em que trabalhava aqui que ele teria conhecido Paulo Roberto. Época que, segundo o jovem, foram cometidos os abusos. O padre, que depois foi transferido para a cidade de Tunas do Paraná, cerca de 150 quilômetros de Paranaguá, continuou mantendo contato com o rapaz. Na época do crime, Paulo Roberto chegou a ser preso com o carro da vítima e teria afirmado que o padre pagava para manter relações sexuais com ele e que um desentendimento por conta disso foi o que motivou o assassinato e não os abusos que hoje ele diz ter sofrido. Ele veio praticando outros delitos graves, então ele praticou roubos, ele praticou outros furtos depois disso. Ainda assim ele ficou solto, ele praticou esses delitos em diversas comarcas, não aqui na cidade de Matinhos, né? E veio agora, então, supostamente, né, ele é o autor também desse homicídio contra o pai dele. E é por esse crime que Paulo Roberto Nunes foi mantido preso na delegacia. É que, segundo a delegada, ele estava bastante desorientado após a prisão e por isso não foi possível ouvir o depoimento dele. E mesmo tendo confessado a autoria da morte do próprio pai no momento do resgate, as pessoas que o trouxeram para a delegacia não eram os mesmos que ouviram ele assumindo o crime. E por isso a delegada não pôde concluir o inquérito. O julgamento de Paulo Roberto Nunes sobre a morte do padre Alci Ribeiro Lucas estava marcado para o mês de junho. O Ministério Público, que acusa o rapaz, já pediu à polícia informações sobre o crime que também foi praticado por ele, a morte do próprio pai. O objetivo é garantir que, mesmo que haja um atraso no julgamento do primeiro crime, por causa da pandemia do coronavírus, ele possa continuar aguardando a decisão atrás das grades. Olha que loucura, né, rapaz?